Glória a Deus. É como eu estava dizendo, se tem uma coisa que vale a pena na nossa vida, é servir ao Senhor e servir com inteireza de coração. Deus nunca decepcionou e nunca vai decepcionar aqueles que o servem. Deus não fica devendo nada para ninguém. Verdade isso. Mensagem de domingo próximo passado à noite, né? Vale a pena realmente servir ao Senhor de todo o coração. Eu me alegro muito porque nós iniciamos aqui praticamente juntos, né? Eu iniciei meu ministério aqui quando Deus trouxe o Wilson mais a Selma e o Diego de colo, numa penúria, numa dificuldade que só eles que viveram e nós que presenciamos, né? E como o Senhor começou a transformar a vida do Wilson, né? E hoje nós estamos aí para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nós lemos no domingo próximo passado o capítulo 7 e hoje nós vamos ler o capítulo 11. Eu louvo a Deus porque essa tem sido a história de muitos meninos, de muitas meninas aqui na igreja, né? E de muitos irmãos. Eu tenho 40 anos de fé, 40 anos servindo a Jesus. 25 anos de ministério aqui nessa igreja, só nessa igreja. E já dá para a gente perceber, ao longo desses anos, que é a mais pura expressão da verdade. Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa escarnecer. Quando nós servimos a Deus com integridade de coração, com fidelidade de coração, Deus cuida de nós de uma forma muito especial. Eu já tenho um bom tempo de vida, de fé, de ministério para poder saber disso. Desde a minha juventude, né? E me faz bem lembrar disso. Aqueles meninos que eram retos, tementes a Deus, que levavam Deus a sério, a palavra de Deus a sério, Deus os abençoou. Deus lhes deu família, Deus os abençoou profissionalmente, criaram os seus filhos com muita graça e de uma forma muito abençoadora. Mas me lembro também daqueles que eram relapsos, não levavam a sério, né, nem Deus, nem a palavra de Deus e nem as coisas de Deus. Está me faltando a palavra, né? Aqueles que, né, bate-fofo, né, não tinha aquele compromisso, aquela firmeza em Deus, coração em Deus, tem alguns deles que dá dó de ver o que virou a vida deles. Porque de Deus não se zomba. De Deus ninguém escarnece. E a palavra é essa, a palavra lá em Samuel, do Senhor para Samuel a respeito dos filhos de Eli. Os filhos de Eli estavam no templo, eles eram sacerdotes, mas não guardaram a sua posição, não honraram a Deus, zombavam de Deus, das coisas de Deus, das ofertas de Deus. E foi quando Deus então disse: longe de mim honrar aqueles que não me honram. Aqueles que não honram a Deus, que não servem a Deus, que não temem a Deus, né,
só fica essa expectativa de juízo sobre a cabeça deles. E nós falamos aqui hoje de manhã, isso é uma disposição de coração, né? É uma decisão do coração, de servir a Deus. E eu louvo muito a Deus, Diego, pela sua vida. Você pertence ao Senhor mais de 2 vezes. Você pertence ao Senhor. O crente, de um modo geral, pertence 2, mas você pertence 3, porque Deus te resgatou de uma forma extraordinária quando os seus pés quase se desviaram do caminho do Senhor. Imagina onde é que você estaria, mas o Senhor teve misericórdia de você, quebrou os grilhões, né, te libertou e te firmou os pés no caminho dele. Então, você vai para um lugar realmente muito difícil, né, muito difícil, mas tudo passa por aqui, é pelo coração. Nunca se esquecer de quem você era, de quem você é e daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém? Tem a Ana Vitória, né, que Deus também fez um milagre extraordinário na vida dela, que um dia você vai contar aqui para a igreja, tá bom, Ana? Combinado? Para a gente ser abençoado também. 2 Samuel, capítulo 11. Abra o seu coração, preste atenção naquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Não permita que a inquietação, o cansaço, a fadiga, a indiferença, a preguiça possa roubar aquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei eu de entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Que integridade, que caráter esse Urias. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei.
Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu para a sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Joabe, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Versículo 22. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Versículo 25. Disse Davi ao mensageiro: diga a Joabe, fica tranquilo, Joabe, não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la, a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi o quê? Mal aos olhos do Senhor. Existe um Deus vivo que conhece todas as coisas, inclusive aquelas mais escondidas, ao ponto do Senhor Jesus chegar a dizer que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ao ponto do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, nesse mesmo Espírito de os pecados de alguns homens se revelam agora, mas outros se revelarão naquele dia, quando Deus se assentar para julgar todas as coisas. Não há como negar, meus queridos, quando eu leio uma passagem como essa, não há como negar que existe algo muito errado com o ser humano. Quando olhamos para as injustiças praticadas em todas as instâncias, a vileza, a corrupção, a violência, a maldade que cercam as ações humanas, quando olhamos para isso, somos colocados numa posição de suspeita em relação à nossa natureza. Há um grau de perversidade na natureza humana que nos assusta. Eu li e já reli esse texto tantas vezes, e outro dia, num dos meus devocionais, lendo esse texto, eu coloquei como nota as seguintes palavras: Senhor, quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis os teus desígnios. Todas as vezes que leio este texto, meu coração desfalece de temor. O que é a natureza humana, Senhor? Como Davi pôde fazer tais coisas? Urias foi como ovelha levada ao matadouro, sem chances de reclamar e nem tampouco de se defender. Dura coisa é a maldade do coração humano. Dura coisa é
a maldade do coração humano, como diz a Bíblia, que ele é extremamente corrupto. O coração do homem é enganoso e extremamente corrupto. O meu coração, né, ele é enganoso. O seu coração é extremamente enganoso. Quantos estavam aqui domingo passado? Deixa eu ver, à noite. Boa parte. Lembram-se do texto que nós pregamos? Davi, um jovem completamente desconhecido, pobre, não fazia parte da nobreza, não tinha lugar no palácio. Se você for olhar para a família de Davi, vai perceber que era uma família extremamente simples, ao ponto de ser considerada como a última da malhada, como diz o Davi. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, colocou os olhos sobre esse menino. Deus colocou os seus olhos sobre ele, o amou, o ungiu com o seu Espírito Santo e lhe disse: Davi, eu vou te dar um nome que só os nomes sobre a terra têm, só os grandes sobre a terra têm. E Deus abençoou, e Deus multiplicou a sua graça sobre a vida daquele menino. E de um mero desconhecido, ele foi arrastado historicamente para o centro da história da nação, veio para o palácio, foi reconhecido, Deus o transformou num guerreiro, num estadista brilhante. Sofreu muito, perseguições, lutas, mas Deus o estabeleceu. Deus o honrou, Deus o abençoou, Deus era com ele, e a Bíblia diz isso, que Deus era com Davi por onde quer que Davi fosse. E ele sentiu-se tão abençoado por Deus, tão agraciado por Deus, que ele chegou a desejar no seu coração: eu quero fazer uma casa para Deus. Que amor, que devoção, que dedicação, que entrega, que reconhecimento, que gratidão. Mas à medida que ele foi crescendo, e você vê nos capítulos anteriores, capítulo 8, 9, 10, ele foi estendendo o seu território, começou como rei de Judá, depois Deus o colocou como rei de todo Israel, das 12 tribos, e depois lhe deu Amon, lhe deu Edom, deu as nações que estavam ali em volta. Ele foi conquistando, expandindo o território, expandindo o seu domínio, realmente ficou grande. É aí que está o perigo. São os extremos, né? O Senhor não deixa eu ser tão pobre ao ponto de ter que roubar para me alimentar. Mas não deixa eu ficar tão rico para que eu me esqueça do Senhor, né? Nós somos assim. Lá no capítulo 7, ele está apaixonado por Deus, querendo fazer uma casa para Deus, ao ponto de Deus lhe dizer: meu filho, você quer fazer uma casa para mim? O fato é que o coração humano, a natureza humana, ela foi corrompida pelo pecado. Todos nós, indistintamente, fomos maculados pelo pecado. Por isso que a Bíblia diz que não tem um justo, não tem um sequer, não tem ninguém que possa bater no peito e exigir alguma coisa de Deus. Ninguém. Todos pecaram. E o pecado é
uma ofensa a Deus. No seu pecado, Davi traiu seu amigo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas Urias era um dos valentes de Davi. Davi tinha ali no seu staff de proteção, de pessoas que guerrearam junto com ele e que o levaram à posição de rei. Urias fazia parte desses guerreiros. Urias era um dos valentes de Davi. Ele estava entre os 30, no meio daqueles homens mais valentes, mais íntegros, que correram risco de vida por Davi, que lutaram por Davi, que amaram Davi, que deram as suas vidas por Davi, que correram risco da própria vida por Davi. Davi trai um amigo como esse, seu bom amigo Urias, um de seus valentes. Um homem digno, íntegro, temente a Deus, que seria capaz de dar a sua própria vida pelo rei Davi. Davi não respeitou o leito do seu amigo, não respeitou o nome, não respeitou a casa, não respeitou o lar e nem a família de um homem íntegro, reto, direito, de um caráter ilibado como era esse Urias. Davi fez isso. Davi não respeitou o nome, a amizade, o amor, a devoção do seu amigo. Tomou a sua mulher, traiu esse amigo. Mas junto com isso, ele traiu também as suas convicções, traiu a sua consciência, traiu as suas crenças, traiu os seus valores, traiu os seus princípios, bem como traiu a Deus, a sua relação com Deus, o seu conhecimento de Deus. Traiu o seu povo, traiu a sua família, traiu o reino que Deus lhe havia confiado. Esse é o pecado e a natureza do pecado. O pecado é essa traição das nossas crenças, essa traição das nossas convicções. Pecado é trair aquilo que nós acreditamos e aquilo que recebemos como revelação da parte de Deus. Aquilo que nós professamos e dizemos que recebemos como uma revelação da parte de Deus, uma iluminação da parte de Deus, que abriu os nossos olhos, os olhos do nosso coração, a verdade de Deus que nos foi revelada. Quando nós pecamos, nós traímos todo esse conjunto que nós chamamos de fé que recebemos da parte de Deus. Isso é pecado. Essa é a natureza, a essência do pecado. O que é pecado? Que a gente fala tão pouco disso nos dias atuais, né? Lá em João, 1 João, capítulo 3, João vai dizer que pecado é a transgressão da lei de Deus. Nesse aspecto jurídico legal, pecado é quando nós transgredimos a lei de Deus. A lei de Deus, que é uma lei universal. Pelo menos nós cremos que a lei de Deus, ela é uma lei universal. A lei de Deus, ela é lei de Deus lá em Moisés, ela é lei de Deus na Idade Média, como é lei de Deus no século 21. E todas as vezes que a lei de Deus é transgredida, houve aí uma transgressão, um pecado. E Davi conhecia tão bem a lei de Deus, e ele transgrediu a lei de Deus, quando a lei de Deus dizia, não adulterarás. Está escrito, é a lei de Deus, que é absoluta, que é universal.
Mesmo nesse mundo sem absolutos, fragmentado, onde as pessoas relativizam tudo, a lei de Deus continua sendo lei de Deus, e todo aquele que a transgride comete pecado. E Davi conhecia a lei de Deus. E ele transgrediu a lei de Deus, quando a lei de Deus diz com muita clareza, o decálogo: não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não adulterarás. E Davi adulterou. Pecado é a transgressão da lei. Esse é o aspecto legal e jurídico. Mas o pecado, na sua essência, o que é o pecado na sua essência? A essência do pecado é a rebelião e a insurreição contra a vontade revelada de Deus. Todas as vezes que nós satisfizermos a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, isso é pecado. Todas as vezes que nós fizermos uma concessão à nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, nós pecamos, e essa é a essência do pecado. Todas as vezes que eu permitir que a minha vontade se sobreponha à vontade de Deus revelada na sua palavra, isso é pecado. Na sua essência, na sua natureza, o pecado é rebelião contra a vontade de Deus. Isso me faz lembrar lá do Jardim do Éden. Vocês podem comer todos os frutos das árvores que aqui estão, mas dessa aqui vocês não comerão. Aí Satanás se aproxima de Eva e ela começa então num processo de tentação. Ela começa a dizer para si mesma: mas por que não? O fruto é apetecível, o fruto é desejável, por que Deus está me proibindo, por que Deus está me castrando? E eu fico pensando nessa situação de Davi. Davi tinha mais de uma mulher, para vocês verem que a questão não é questão de quantidade, mas é questão de coração, é questão de natureza. Davi tinha Abigail, Davi casara-se com uma princesa de Jesus, Davi tinha recebido as concubinas de Saul, Davi como rei, ele tinha muitas mulheres, o que era permitido naquele tempo e naquela época. E poderia ter mais outras, casando-se com elas, mas aquela Batseba, aquela não, porque aquela mulher, ela era casada, ela tinha um marido. A essência do pecado, então, é esse desejo que se insurge contra aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. E eu fico imaginando Davi andando ali pelo terraço, como nós lemos, né? E de repente bate os olhos e vê ali a Batseba, uma mulher bonita que estava tomando banho. Uau! Mas ela é tão bonita, está dando mole, está ali desse jeito, despojada. Por que não? Por que não, Davi? Não pode, meu amigo. Existe um Deus. Existe a lei de Deus, existe a vontade de Deus, existem princípios de integridade, de respeito, de fidelidade. Existe princípio de amor ao próximo,
Existe o princípio de respeito às suas mulheres, aos seus filhos, de respeito ao seu amigo, de respeito ao marido dela, de respeito ao esposo dela. São princípios. Mas Davi faz uma concessão à sua própria vontade em detrimento à vontade de Deus. Olha, deseja, cobiça, alimenta o coração, por que não? E aí vai. Apesar de ter muitas mulheres, mulheres princesas, mulheres bonitas, ele acaba passando por cima de tudo isso, e isso nós chamamos de pecado. A Bíblia nos fala dos pecados da carne, que são esses pecados que são realizados para a satisfação dos sentidos, através do corpo, né? São aqueles pecados da carne, são os pecados que são cometidos para a satisfação, para o prazer do corpo, para o prazer dos sentidos. Comida, bebida, sexo. Mas a Bíblia fala também dos pecados do espírito, ou os pecados do coração. Maus desejos, cobiça, inveja, ódio, ressentimento, mágoas. O poder exercido sobre os outros, o domínio exercido sobre os outros, a luta pela distinção para ser melhor do que os outros, para se sobressair sobre os outros, para dominar os outros, a manipulação, que foi tudo que Davi fez. Nesse pecado de Davi vai embutido não apenas o pecado da carne, da cobiça sexual, do desejo sexual, mas está muito explícito o poder e a manipulação. Quando a mulher manda para ele aquele bilhetinho indesejável, né, que hoje seria um zap, querido, a brincadeira custou caro, estou grávida. Jesus, e agora? Se esse negócio vem à tona, estou perdido. Se esse negócio vem à tona, vai chegar no sacerdote, vai chegar nos profetas, aí minha moral vai por água abaixo, e a minha situação vai ficar feia, não é? O respeito, a honra, tudo isso vai por água abaixo. Já sei. Sou estadista, político, acostumado com as estratégias, o jogo de xadrez da política, já sei o que eu vou fazer. Vou mover as peças aqui. O Joabe, o general, o Urias está lá na batalha. Como é que a mulher dele pôde estar grávida se ele estava lá na batalha? Joabe manda Urias vir ter comigo. Urias está lá uns 2 meses na batalha. Saudade da mulher, mulher bonita, cheirosa. Quando ele chegar aqui, não vai aguentar, ele vai para casa e vai dormir com a mulher dele. Mandou o bilhetinho, o Joabe despacha Urias, Urias vem, quando chega, é recebido pelo rei, bajulação, é colocado na mesa do rei para comer com o rei, tomar os melhores vinhos, comer as melhores carnes, e ali ele é cercado de perguntas bajuladoras, né, bajulatórias. E aí, Urias, como é que está a batalha? Como é que está o Joabe? E você, está muito cansado? Como é que estão as coisas, Urias? Pode ir para casa, Urias. E Urias não vai para casa.
Urias não vai dormir com a mulher dele. Porque existe uma coisa que se chama caráter, existe uma coisa que se chama integridade, existe uma coisa que se chama fidelidade, que devem ser colocadas acima dos nossos desejos. Urias, à semelhança de Davi, era tão jovem, tão forte, tão cheio de desejos, tão cheio de desejos sexuais quanto Davi, e tinha uma mulher que era muito bonita e desejável, mas ele tinha princípios, ele tinha caráter, ele tinha fidelidade, ele tinha integridade, ele tinha temor de Deus, e ele não foi para casa. E quando disseram para o Davi, como um tapa de luva de pelica, olha, rei, a estratégia furou, o homem não foi para casa, ele dormiu aí na sua porta, na porta do palácio. Imagina, irmãos, imagina a mente e o coração de Davi quando recebe essa notícia, olha, Urias não foi para casa. O que foi, Urias? Está com algum problema, meu amigo? A batalha te tirou o fogo, te tirou a paixão, te tirou o desejo? Não, rei, não é isso não. É questão de caráter, de integridade. A arca de Deus, que representa o Senhor, está no orvalho do templo. O meu general está batalhando no orvalho do templo. Os meus companheiros de batalha, teus servos, estão guerreando, correndo risco de vida. Como é que eu me entregaria ao prazer e à luxúria de entrar no calor da minha casa e de dormir com a minha mulher? Não consigo, hein? Eu não posso fazer isso, eu não dou conta. Aí Davi, então, marca um jantar mais caprichado ainda, pede um vinho melhor e mais forte, e mete vinho no pobre de Urias, deixa ele meio embriagado e diz, não, agora ele vai para casa, agora ele dorme com a mulher, transa com ela, e fica tudo resolvido. Quando ela aparecer grávida, ninguém vai falar nada, porque é o menino do Urias e não é o do Davi. Só que, mais uma vez, Urias não vai para casa. Aí, nesse poder político de rei, de manipulação, que tem capacidade de decidir sobre a vida das outras pessoas, que pode ser uma bênção, mas pode ser uma grande desgraça ter o poder na mão. O Davi, como rei que tem poder, mas ele é rei porque o Senhor o colocou como rei. Ele tem autoridade porque Deus lhe deu autoridade. E essa autoridade deveria ser usada para abençoar e edificar as pessoas. E o Davi, então, na sua estratégia estadista de político, a melhor coisa que se faz quando você não está conseguindo vencer o inimigo é eliminá-lo. Vou eliminar Urias. Escreveu uma carta para o Joabe. A hora que a batalha estiver aí pegando fogo, a hora que a coisa estiver feia, você põe Urias na frente, e a hora que ele estiver lá na frente, você recua todos os outros para que ele morra na frente da batalha. Essas coisas me doem a alma e o coração. Se eu não tivesse certeza da existência de um Deus que tudo vê e que julga todas as obras de maldade cometidas. Deus é um justo juiz. Deus é capaz de perceber todas essas maldades, todas essas manipulações. Humanamente falando, Urias morreu, a Batseba, fingida, hipócrita, pôs um véu,
chorou, Davi chorou, lamentou, mandou uma carta de honraria pelo soldado morrido na batalha. Quando a coisa esfriou, buscou a Batseba para ser sua mulher, e estava tudo bem, ninguém ficou sabendo de nada, tudo debaixo dos bacheiros, tudo atrás das cortinas, né, como acontece com a maioria dos pecados, né? Pecado e escondido, pecado e oculto, pecado e escuridão, pecado e mentira, pecado e engano, está tudo junto e misturado. Igual os meninos falam, né? Estamos junto e misturado. Pecado, mentira, engano, escondido, escuridão, atrás das cortinas, para ninguém ver, porque é feio. Todo mundo está olhando para o rei bonitão, tudo certinho, tudo maravilhoso. Passou o luto, Davi mandou buscá-la, trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher, lhe deu à luz um filho, está tudo bem. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Pecado é mal aos olhos do Senhor. Pecado é desagradável aos olhos do Senhor. Injustiça, pecado, iniquidade, todas essas maldades, elas são desagradáveis ao Senhor. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ver o que aconteceu com Davi, o preço que ele pagou por causa das suas iniquidades e por causa da sua maldade. Para nós entendermos, pouco a pouco, e pela misericórdia de Deus, que o pecado não vale a pena. Ele pode te dar um prazer transitório, mas o preço que ele te cobra é muito alto. E às vezes pela vida toda. O estrago que o pecado faz na nossa vida, na vida da nossa família. Meu Deus, meu Pai. Domingo que vem, se Deus quiser. Amém?